presente aqui nessa noite, Pai. Senhor Deus, esse ministério é Teu, Senhor Deus. Essas vidas que estão aqui, Senhor Deus, presente é Tua, Senhor Deus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai, seja dada a Ti, Senhor Deus. Que todos os louvores entoados, Senhor Deus, o Senhor receba, Senhor Deus, como um cheiro suave, Senhor Deus, em suas narinas, Senhor Deus. E que a Tua glória, Senhor Deus, venha derramar sobre este lugar, Senhor Deus. E que o Senhor possa fazer morada dentro de nós, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, impactados, Senhor Deus, com tudo que nós vamos vivenciar aqui neste momento, Pai. Que cada momento na Tua presença, Senhor Deus, é precioso, Pai. Cada momento estando contigo, Senhor Deus, vale mais que todo momento fora, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor Deus. Tudo que nós vamos fazer, Senhor Deus, nessa vida, não tem comparação ao tempo que nós estamos contigo, Senhor Deus, louvando e glorificando o Teu santo nome, Pai. Então te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os louvores, a adoração, Pai, e depois, Senhor Deus, a ministração, Senhor Deus, que Deus vai falar com cada um em nossos corações, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor, irmãos. Se vocês quiserem, fica sentados, se vocês não estiverem cansados. E vamos adorar Ele, que toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, né? Nós estamos aqui não é por capacidade própria, mas é porque Ele nos proporcionou a vida, porque é na palavra dele que diz que as suas misericórdias se renovam toda manhã. E isso é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Amém? Depois eu pego a cifra que você Qual conhece. vai ser? Hoje, entendeu? Sim. Vai chover, você sabe? Vai chover. Vou ver essa depois aí. Vai acontecer um vídeo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. E se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover,
faz chover, abra as comportas dos céus. Em Deuteronômio 28, irmãos, diz a palavra do Senhor, que se atentamente ouvirmos a Deus e os seus mandamentos, se atentamente a gente obedecer a Deus e ouvir os seus mandamentos, nós não vamos precisar correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão nos alcançar. Mas tem a parte que a gente gosta, que as bênçãos vão nos alcançar. Mas primeiro a gente tem o quê? O quê? Obedecer. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos ver aqui, mas tá certo. Ó, o Julião. Acho que é Mi, Dó, Sol. É. Sobre o trono. É, Dó. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 ó descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se abra o céu, que o teu reino vem,
A nossa fé está do nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. A nossa fé está do nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a nosso Deus. Irmãos, fica à vontade aí, senta aí. Vamos louvar o Senhor, glorificar Ele. Pega um cafezinho. Vamos nos conectar aqui na presença de Deus. Ele se faz presente aqui no nosso meio aqui. Amém? Vamos louvar aquele eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na nossa vida. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Mais uma vez, eis-me aqui. Louve junto, se souber. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Vai lá. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Amém, irmãos. O louvor diz pra gente que em todas as nossas dificuldades e tribulações nós desejamos ser grato, nos derramar, porque só Ele é capaz de ir de encontro a todas as nossas necessidades. Amém? Vou passar para o nosso líder Temer, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Lá vai. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Glória a Deus. Tem alguém com sono? Não. Tá com sono? Dá mais café ali, ó. O senhor anda faltando muito, viu? Tô notando no caderninho. Ah, então tá perdoado. Tá meio perdoado. Eu quero que venha aqui. Bom, quem estava aqui semana passada? Aí, tá vendo? Agora vocês vão pegar a sequência aqui e não vão entender nada. Aí depois a culpa é minha, Anderson. Bom, a gente falou um mês sobre novo nascimento e depois a gente entrou para falar sobre as características de quem nasceu de novo. Vocês estão lembrados disso? Hoje eu quero trazer mais uma característica e eu queria que você prestasse atenção, não se distraia. Porque o que o inimigo quer é que você se distraia e não entenda a mensagem. Então, eu não prometo ser rápido, porque é um pouco extenso, mas eu queria que você prestasse atenção. A gente terminou a semana passada lendo Gálatas 6:8. Eu vou repetir aqui. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ceifar é o mesmo que colher. Se não houvermos desfalecido. O desfalecido desse texto significa a gente abandonar a nossa fé, as nossas convicções. Deixar de ser guiado pelos princípios bíblicos. E voltar a ser guiado pela vontade da nossa carne. Exatamente disso que está falando em Gálatas 6:8. Mas eu queria voltar um versículo antes, que é Gálatas 6:7, que diz assim, é um alerta para todos nós, irmãos. Nós precisamos estar cientes disso. Diz assim, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ou isso também colherá. Então a gente precisa entender que muitas vezes o que importa não é exatamente o resultado das nossas ações, mas o que importa para Deus é a nossa ação. Porque a nossa ação é como uma semente. E cada semente, cada ação que a gente tem, a gente vai ter uma colheita. Vocês estão entendendo isso?
seja ela positiva ou negativa. Então, se eu tenho uma atitude, uma ação, que é como uma semente, e eu espero colher coisas boas, como que tem que ser a minha ação, irmãos? Como? Boa ou ruim? Vocês estão entendendo isso? Não tem como eu ter uma semente ruim e ter uma boa colheita. E não sou eu que estou dizendo, não. É o texto. Então a gente precisa entender que a Bíblia, ela traz algumas certezas para nós. E uma delas é que devemos viver de acordo com os princípios bíblicos. Se nós não vivermos de acordo com os princípios bíblicos, as nossas ações gerarão resultados ruins. Porque de nós mesmos, fora de Jesus, não tem absolutamente nada que preste. Sim ou sim? Pode até ser que tenha alguns mais bem educados, outros mais mal educados, alguns que vão ter bons modos, outros que vão ter maus modos. Mas a verdade é que nós, naturalmente, somos descendentes de quem? De quem, irmãos? De Adão. Antes de Jesus, todos nós já estávamos condenados. E aí a gente descobre a verdade do Evangelho, muda de postura, tem a transformação da nossa mente, e as nossas ações passam a refletir Cristo, e não mais Adão. E por isso que as nossas ações passam a ser boas ações. E por consequência, a colheita das nossas ações serão boas colheitas. Você está entendendo isso? A Bíblia chama isso de lei da semeadura. Inclusive, esse capítulo de Gálatas, ele trata sobre a parábola da semeadura, que nos lembra a importância de sermos conscientes das nossas escolhas e ações. Nós precisamos ter consciência de que boas ações geram bons frutos, mas ações geram maus frutos. Você está entendendo isso? Elas têm um impacto direto no resultado daquilo que vamos colher. Como que eu posso plantar banana e esperar colher maçã? O que a Bíblia está tentando explicar para nós, através desse livro, é exatamente isso. Que nós temos que cuidar com aquilo que a gente planta. Porque aquilo que a gente planta é certeza daquilo que a gente vai colher. E isso não tem a ver com bons modos, isso não tem a ver com boa educação. Isso tem a ver com uma transformação de natureza. Antes, descendentes de Adão, éramos pecadores, estávamos condenados ao inferno. Descobrimos a verdade do Evangelho, passamos a ser descendentes de Jesus, e isso se reflete como? Nas nossas ações. Se a gente entender só essa parte da ministração, já está bom. Porque muitas vezes você faz renúncia, e eu quero crer aqui que muitos fazem renúncias em amor a Deus, e estão achando que Deus está alheio a esse comportamento. Deixa eu contar uma coisa para você, não está. Por isso que você conhece pessoas que parece que constantemente Deus acha uma saída. Porque essas pessoas não rompem princípios. E aí a gente pode se apegar à Bíblia, a promessa que Deus faz para todos aqueles que são filhos de Deus, que está lá em Jeremias 29:11, eu gosto muito desse versículo, que diz que os planos de Deus para nós, filhos dele, são planos de bem e não de mal, para nos dar esperança em um futuro. Então, se eu quero ter esperança em um futuro bom, o que eu faço, irmãos? Eu cuido do que eu faço, do que eu falo e do que eu penso. Não é só a nossa ação, mas é a forma como a gente fala e a forma como a gente pensa.
Porque isso diz de que natureza a gente é. E isso vai afetar de forma certeira o nosso futuro. Não tem como. Por isso que muita gente passa por dificuldades e todos passam. Filhos de Deus e não filhos de Deus. Só que os filhos de Deus passam pelas dificuldades e saem mais fortes. As dificuldades não destroem os filhos de Deus. Enquanto aqueles que estão afastados de Deus passam por dificuldade e muitas vezes acabam sucumbindo nelas. São vencidos pelas dificuldades. Porque não tem esperança. Esperança no quê? Agora, quando você se posiciona como filho, você tem esperança na promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus para nós, irmãos? De que Ele estaria a todo momento ao nosso lado. Então a gente passa pelas águas, mas a gente não submerge. A gente passa pelo fogo e nenhuma chama arde em nós. Essa é a promessa de Deus, não é a ausência de problemas. Se nós semeamos más ações, palavras negativas e preguiça, o que a gente vai colher, irmãos? Boas coisas ou más coisas? Não tem como ser diferente. Nós precisamos cuidar das nossas ações como uma semente. Por mais que aquilo naquele momento pareça que para nós é um prejuízo. Porque não será. Momentaneamente pode até ser, mas no futuro vai se confirmar que não foi para nossa destruição. Provérbios 22, 8 diz assim: o que semear a perversidade, cegará males, ou seja, colherá males. E com a vara da sua própria indignação, será extinto. A injustiça cometida por nós produzirá maldade, tanto na vida da pessoa, quanto no seu entorno. A arrogância, a ira e a violência de quem semeia injustiça se voltarão contra ela mesma. É questão de tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas têm más ações e aparentemente levam vantagem. Sabe aquela pessoa que você está pensando aí, que passou alguém para trás e ganhou dinheiro? Só que depois você descobre que essa pessoa perdeu tudo. Sabe o que é isso? Justiça divina. Ao contrário, pessoas que abrem mão de benefício próprio em função do evangelho saem ganhando lá na frente. Mas qual é esse tempo? Ninguém sabe, irmão. O tempo é de Deus. O que a gente não pode é sucumbir. O que a gente não pode é desfalecer. As nossas ações têm consequências. Nós devemos escolher agir com justiça e bondade para colher bons frutos em nossas vidas. E acredite, a conta chega, irmão. Pro bom e pro ruim. É questão de tempo. Eclesiastes 3:2 em diante diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser,
Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Qual é a estação que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, irmão? Em qual parte desse texto você se encaixa? Você está rindo ou está chorando? Você está abraçando ou está afastando de abraçar? A vida, irmãos, é feita de ciclos. Ninguém foge de maus momentos. Pode reparar, se você olhar na sua vida, olha para trás. Você teve momentos bons, momentos ruins. A pergunta é, o momento ruim que você passou, que você está vivendo, te destruiu ou vai te destruir? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Onde está firmada a nossa esperança? Deus é sempre constante, todos os dias, até a eternidade. Não faz nenhum sentido essa vida inconstante de ciclos nos tirar do foco que é estar em Jesus. O nosso foco, obrigado, o nosso foco principal tem que ser olhar para a cruz, irmão. Mas eu estou em meia luta, olha para Jesus. Mas está dando tudo certo, olha para Jesus. Começou a dar errado, olha para Jesus. Parece que não tem saída, olha para Jesus. Voltei a sorrir, olha para Jesus, irmão. Para onde a gente está olhando? Quando colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo, seremos com toda certeza desapontados. Sabe aquela pessoa que você teve uma decepção? Sabe essa aí que você está pensando? Você sabe por que ela decepcionou você? Porque você deu para ela o lugar que é só de Jesus. É por isso que você se decepcionou. Porque a Bíblia, que é um livro de realidades, diz que na carne, na nossa carne, não habita bem algum. Então você não deveria ficar surpreso de ter sido traído. Você não deveria ficar surpreso de ter sido roubado. Tá certo? Claro que não. Mas é porque você deu para essa pessoa o acesso que só Jesus devia ter. Em Jesus, nós podemos confiar totalmente, porque Ele é fiel. Mas sem Jesus, todas as experiências da vida são totalmente inúteis. Não tem valor nenhum. Não tem razão e não tem esperança. Nós precisamos confiar no Senhor e encontrar valor nas experiências com Ele, irmãos. Como que tem sido as suas conversas com Jesus nesse tempo que você está vivendo? Um tempo triste, de dificuldade, um tempo de alegria, onde está tudo dando certo. Você tem gastado tempo com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você entrou no seu secreto para falar com Deus? E não é para ensinar para Deus, não, irmão. Porque tem gente que vai falar com Deus e quer ensinar a Deus, hein? É para ouvi-lo. É para perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Nós precisamos buscar viver o tempo de Deus para as nossas vidas, irmãos. Se você parar de guerrear com Jesus, você vai atravessar esse momento difícil. E por quê? E eu estou tendo algum tipo de revelação? Não, irmão. A vida é feita de ciclo. Ora está tudo bem, ora está tudo mal. A diferença é que quem está com os pés firmados na rocha que é Jesus, atravessa qualquer situação sem perder o sono. E por quê? Porque nós sabemos, versículo que o Jonathan adora,
que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Aleluia. Isso é promessa de Deus para nós. Não é ausência de problemas, irmãos. Se você está buscando a Deus para não ter problemas, tem uma má notícia para você. Esperar o tempo de Deus nas nossas vidas é ter um coração ensinável. Porque Deus não está permitindo que você passe por isso à toa. Sejam coisas boas ou ruins. Há um propósito nisso. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos colocar num lugar de aprendizado. Para aprender de Deus o que Ele quer nos ensinar o quanto antes. Porque se for um momento de dificuldade e você não entender logo o que Deus quer te ensinar com isso, você vai ficar aí muito tempo, irmãos. Aquele povo lá precisou ficar 40 anos no deserto. E sabe o que foi pior? Teve gente que não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque precisamos entrar no lugar do que Deus quer nos ensinar, irmãos. Para de brigar com Ele. Ele não quer o seu mal. O plano dele para você é que você tenha esperança em um futuro. E qual é esse tempo? Qual é esse tempo de Deus para nós? Quanto tempo esse ciclo ruim ou bom vai demorar? Ninguém sabe, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Eu acho incrível uma história que o pastor Luciano Subirá conta. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? E pouca gente. Achava que ele estava mais famoso. É um grande pregador, um homem de Deus seríssimo. E ele conta que ele estava no ministério dele, e o ministério dele estava fluindo muito bem. Estava andando muito bem, muito rápido, novos membros, novas igrejas. E aí ele estava numa viagem, e Deus permitiu que ele sofresse um acidente de carro. E ele precisou ficar 40 dias no hospital. Se quebrou inteiro. E aí no momento de oração, é mais ou menos essa história, depois você pode procurar. Numa oração, um irmão revelou através da oração para ele que Deus permitiu o acidente para pará-lo. Porque ele estava indo muito rápido naquilo que Deus mandou fazer. E aquilo ia ser para a destruição dele. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Por isso que Deus muda o curso das coisas muito rápido. E aí você está pensando aí, Temer, agora não entendi nada. Se o tempo é de Deus, por que então devo cuidar com o que planto? Por quê? Porque o fruto, irmão, se parece com a árvore. Se você é uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, remida dos seus pecados, o seu plantio não pode ser do velho homem de antes. Porque senão o fruto que você vai dar não vai se parecer com o novo homem que Jesus fez de você. Vocês estão entendendo isso? Essa é aquela hora que fala, aleluia. Porque não adianta a gente vir aqui, erguer a mão, ficar emocionado, chorar, aceitar Jesus, e no outro dia tem as mesmas ações de antes. Isso não é transformação da sua mente. Isso não é guardar o próprio coração, como diz em Provérbios 4, 23. O alerta para nós é que a partir de um encontro genuíno com Jesus,
Nós somos feitos agora de uma nova natureza. E a vida que antes eu vivia pela carne, agora eu vivo no Espírito. Esse é o Evangelho verdadeiro. Jesus não tem problema, irmão, do jeito que você chegou até Ele. Se você aceitou Jesus todo errado, todo torto, não tem problema nenhum. Jesus veio para salvar os pecadores. Só que Ele não se entregou numa cruz para você continuar pecando. Se você teve um encontro com Ele, você tem que abandonar a sua velha vida. Quem prega o contrário disso não entendeu o Evangelho. Se pecado não fosse o problema, irmãos, por que é que Deus tinha entregado o próprio Filho para morrer por nós? Vocês entendem a incoerência disso? Se você teve um encontro com Jesus, você vai naturalmente mudar as suas ações. E a semente que agora você vai plantar, vai frutificar coisas boas. É disso que o texto está falando. Lei da semeadura. Não tem como ser diferente disso. O fruto, irmãos, diz a quem servimos. Se nós somos de fato filhos de Deus ou filhos da ira. Se nós servimos a Jesus ou se nós servimos ao diabo. É o nosso fruto. É aquilo que a gente faz com a verdade que a gente recebeu. Nós precisamos nos lembrar, irmãos. E esse é o ponto central dessa ministração dessa noite aqui. As promessas de Deus são só para quem é filho. Aleluia. Se você é filho de Deus, você vai ter acesso às promessas de Deus sobre a sua vida. Se você está cuidando da semente, está plantando coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas não se engane, se você plantar coisas ruins, você vai obrigatoriamente colher coisas ruins. Eu não quero ter problema de saúde, mas eu tomo cachaça e fumo crack o dia inteiro. Vai morrer! E vai para o inferno. Não tem como ser diferente, irmão. Ah, mas aí Jesus é misericordioso. Para quem quer? Para quem se arrepende. Sem arrependimento não há salvação, irmão. A pregação de Jesus e de João Batista, que veio antes dele, era arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Como que não é importante eu andar e plantar coisas boas? Andar pelo reto caminho e plantar coisas boas. Você acha que Deus quer seu mal? Mateus 7,11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em resumo, irmão, você quer receber coisas boas? Pratique coisas boas. É isso que está dizendo aqui. Você quer que as pessoas sejam gentis com vocês, sejam educadas com vocês, mas você não é gentil com as pessoas. Você quer que as pessoas tenham misericórdia de vocês, mas vocês não têm misericórdia de ninguém. Vocês querem que as pessoas compartilhem alimento com vocês, mas quando a gente coloca alimento, você é o primeiro a querer comer tudo sozinho. É disso que está falando o texto. Você quer receber? Faça igual da sua parte. Eu quero que o Jonathan vá me socorrer quando meu carro quebra, mas quando o carro dele quebra, eu falo que não posso ir. Deus, irmãos, é um Deus de reciprocidade.
O quanto a gente fizer para Ele, o tanto Ele vai fazer para nós. O quanto a gente se derramar diante dEle, mais Ele vai dar do Espírito para nós. Não tem mágica. Nenhum de nós aqui desse grupo é especial diante de Deus. Todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, se nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar. E as experiências que eu tenho, você pode ter. Mas qual é o nível da sua entrega? Deus sempre quer o melhor para nós, em seu coração. Ele é onisciente. Ele nos dará apenas aquilo que for bom. Se perdimos coisas que não são boas, Ele não irá conceder o nosso pedido. Mas, Temer, eu estou pedindo uma coisa que é lícita. Eu quero ter um bom carro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma boa casa. Deixa eu contar para o seu irmão. Se você se perder nisso, Ele não vai te dar. Se Ele achar que te tirar da dificuldade vai perder você, Ele não vai te tirar. E o que eu posso fazer da minha parte? Eu posso plantar essa semente, respeitando princípios, independente para quem seja. Porque com certeza, um dia nós iremos colher os frutos desse plantio. Está entendendo isso? Deus é recíproco. Essa lei que a Bíblia traz, que é a lei da semeadura, é algo tremendo se a gente entender, irmãos. É algo tremendo da gente entender. Sabe quando você vê uma pessoa passando necessidade e você mete a mão no seu bolso, tira recurso da sua própria casa para ajudar? Pode ter certeza que lá na frente, se você precisar, alguém vai estar com a mão estendida. Porque Deus devolve e devolve com juros, irmãos. Todos devemos semear com propósitos em terra fértil, porque assim teremos uma boa colheita. E essa decisão é nossa. Esse livre-arbítrio nos concede o privilégio de plantarmos e colhermos exatamente o que desejamos. Mas não adianta, irmãos, plantar banana e querer colher maçã. Não vai rolar. A decisão está sempre nas nossas mãos. Por isso que existe um ditado muito famoso. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Porque se você tem uma fraqueza de vício, mas não sai do bar, você não entendeu nada do Evangelho. A conversão, irmãos, já falei isso aqui, quero repetir. Alguém que estava afundado no lixo do pecado, nesse esgoto, nesse lamaçal, ele está vindo aqui nessa direção, e aí ele tem um encontro com Jesus, entende a sua palavra, e ele se converte. E o que é a conversão? Eu estava vindo para cá, agora eu vou para lá, irmãos. E aí não tem esse papo que escorregou. Você só escorrega se você estiver fugindo do pecado. Se você estiver indo em direção a ele, você está procurando o pecado. E qual é o problema? O que semeia na carne, ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que nós queremos como alguém que entendeu o Evangelho? Viver no lamaçal do pecado durante 100 anos, na melhor das hipóteses aqui. E depois, passar a eternidade ardendo num lago de fogo e enxofre? Ou nós queremos dizer não para as vontades da nossa carne, alimentar o nosso espírito, plantar coisas boas, colher coisas boas, ter uma vida excelente aqui, e depois ainda ir morar com o Pai eternamente? O que nós queremos, irmãos?
Vocês acham que eu não recebo proposta ruim o tempo todo? Vocês acham que eu também não tenho as minhas fraquezas? Mas sabe o que eu faço? Pergunta aí, o que você faz? Pergunta. Pergunta. Fala assim, o que você faz? Eu fujo. O pecado está lá, eu vou para cá, irmão. Por quê? Porque eu tomei uma decisão e eu não sou criança. Criança é levado de um lado para o outro. Muda de opinião o tempo inteiro. Adulto não pode ser assim, não. Você está entendendo o que é isso? Você está satisfeito com a sua vida? Se você estiver satisfeito com a sua vida, você não precisa mudar. Mas se você estiver insatisfeito com a sua vida, irmão, pensa sobre o que você tem plantado. Porque se você está colhendo o que você não quer colher, é porque você plantou o que não deveria ter plantado. É simples assim. Ninguém é responsável pelo lugar que você se colocou. Quando Deus te criou, Ele te criou para manifestar a glória dEle. Mas para isso, você precisava cuidar do que você planta, da sua semente. E você escolheu plantar coisas ruins. E agora está colhendo coisas ruins e quer culpar a Deus. Mas Temer, eu estou plantando coisas boas. Estou colhendo coisas ruins. Por que está acontecendo isso? Porque você precisa aprender alguma coisa que Deus quer te ensinar. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse momento difícil é transitório, irmãos. É por pouco tempo. Porque quando você aprender o que Deus quer te ensinar, você vai começar a colher coisas boas. Lembre-se, a vida é um ciclo. Se ficar mais fácil de você entender, a vida é como uma montanha-russa. Hora você está em cima, hora você está embaixo. Mas quem é que vai chegar no final desse percurso? Os filhos de Deus ou os filhos da ira? Como que você quer se posicionar nessa noite, irmão? Todas as vezes que Deus coloca no meu coração uma palavra dura como essa, eu sei que é dura. Eu sei que a primeira obra que Ele quer fazer é na minha vida. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Estou falando de uma experiência minha, de alguém que se posicionou como filho de Deus e foge do pecado todos os dias. Que não tem diferença nenhuma para vocês. As mesmas fraquezas, as mesmas limitações, mas também o mesmo Deus, irmãos. Isso é muito importante da gente entender. O que Deus quer para nós é uma vida excelente aqui nesse mundo. Mas não depende só dele. Depende de nós também. Nós precisamos fazer a nossa parte e cuidar dessa semente. Todas as vezes que vocês forem agir e reagir a uma situação, se questionem se essa semente é boa ou ruim. Eu tenho aprendido, irmãos, que Deus permite situações para provar as nossas reações. Deus sonda os nossos corações o tempo todo. Por isso que as dificuldades vêm. Em coisas das mais simples possíveis. Ontem à noite, ontem foi domingo, anteontem à noite, sábado à noite, eu estou voltando para minha casa, um cara bêbado entra no meu carro, acabou com o meu carro. Bateu no meu carro. E fugiu. O Temer de antigamente tinha entrado dentro do carro, tinha seguido ele, fechado ele, arrancado ele pela janela, batido nele, ainda tacava fogo no carro dele se precisasse.
E na hora que eu tive essa intenção de entrar no meu carro e seguir ele, eu parei. Falei, eu não sou mais esse cara. Deixa eu ir embora. Mas, Temer, você tomou prejuízo com o carro. Eu entendo como livramento. Porque eu poderia ter ido atrás, o cara armado, poderia ter dado um problema muito maior. Mas você é filho de Deus, é cristão, está em obediência, por que você bateu o carro? Porque faz parte, irmão. É um acidente. Ninguém está livre disso. Ser filho de Deus, cristão, posicionado, não significa que você é um super-homem. A única diferença é que você age e reage de acordo com a quantidade de Jesus que tem dentro de você. Você está entendendo isso? A gente sempre vai agir e reagir de acordo com a quantidade de Jesus que tem na gente, irmãos. Cuide da sua semente. O que Deus quer mostrar para vocês essa noite, lembrar vocês essa noite, é que vocês cuidem da sua semente. Não importa se você está numa situação melhor ou pior. Cuide da sua semente. Porque de acordo com o que você plantar, irmãos, você vai colher. E depois na sua casa, você pega o capítulo 6 de Gálatas, estude ele. Nós somos chamados por Deus, irmãos, para fazer o bem sem olhar a quem. Plantando coisas boas, com a garantia que o que tem dele, o que vem dele, colheremos frutos bons no futuro. Tudo o que vem dele, irmãos, são frutos bons. Nós é que erramos na semente. Então nós precisamos cuidar da nossa semente. Todos os dias. E a reflexão para nós hoje, para encerrar. O que será que nós temos plantado, irmãos? Faça essa reflexão aí, você com você mesmo. O que será que você tem plantado, irmão? Será que o que você tem plantado não explica a sua colheita? Amém? Vocês conseguiram entender o que eu, na minha limitação, quis passar para vocês? Cuida da sua semente, irmãos. Eu vou pedir para o Jonathan puxar o louvor com o Thiago aqui. E se você quiser, num ato simbólico diante de Deus, mudar o seu plantio, vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Irmãos, queria deixar com vocês uma reflexão aqui sobre o que o Temer falou. Ontem eu estive no culto Chega aqui. do Tiago, e uma coisa interessante que o pastor falou. Chega aí, Anderson. Todos baterão na porta do céu, mas lá não entra pecado. Então que hoje você possa tomar uma decisão na sua vida. E todos vão bater lá, mas nem todos vão ficar, porque só há dois lugares, o céu e o inferno. Então, está aqui também Josué 24:15. Você até de cor, mas vou ler, olhando aqui para a palavra. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu queria deixar esse convite para você hoje, que o Deus me chamou aqui vocês à frente para estar orando, e que vocês possam entregar a sua vida completamente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode seguir. Isso aí é só isso, é só e dó. Rei dos reis,
te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Chama ele, vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Nossa casa, nosso coração é tua morada, Senhor Deus. Visita cada coração aqui nesta noite, Pai. Está sedento, Senhor Deus, precisando de Ti, Senhor Deus. Porque Tua palavra diz, Senhor, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória do Senhor, Pai. Senhor Deus, o Senhor venha tocar, Senhor Deus, o Senhor venha fazer morada, Senhor Deus, em cada vida aqui nesta noite, Pai. Oh Deus, que eles possam entender, Senhor Deus, o que é o Teu Evangelho, Senhor Deus. E que através de cada vida aqui, Senhor Deus, muitas vidas possam ser alcançadas para o Teu reino, Senhor Deus. Vem dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. É facinho, vem, chama ele. Vem e toma o teu lugar aqui. Coloca a mão no seu coração. Vem e toma o teu lugar aqui. Não há outro além dele, irmãos. Sem a graça de Jesus Cristo, nada somos. Louve e engrandeça o nome dele. E ele vai te tocar nessa noite, irmãos. Eu creio que hoje você vai ter uma noite diferente, né?